Se você perguntar para alguém da tua família que vivia no Rio de Janeiro em 1958, ela vai te contar sobre a maior explosão já acontecida no Brasil. Nesse ano, no ano de 1958, o Brasil tinha vencido a Copa do Mundo. Foi um placar de 5-2 contra a Suécia. E a Suécia era a anfitriã da Copa. A escalação da equipe da final foi Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo. Foram 2 gols de Vavá, 2 gols de Pelé e 1 gol do Zagallo. O Brasil estava feliz. Ainda estava todo mundo anestesiado pela vitória do Brasil na Copa do Mundo de 58. Quando de repente, de madrugada, mais ou menos 00:45, acontece uma explosão gigantesca. Bah! Todo mundo acordou de repente, com um barulho sem entender o que estava acontecendo. Com os vidros quebrados, a explosão conseguiu ser ouvida e sentida a mais de 30 km de distância. E a explosão tinha acontecido em Deodoro. Foi sentida em Deodoro, Bangu, Campo Grande, Nilópolis, Irajá, Marechal Hermes, Madureira, Cascadura. E mesmo moradores da zona sul do Rio de Janeiro tinham ouvido a explosão. As pessoas acordaram sem entender o que estava acontecendo, só conseguiram ver uma língua de fogo e fumaça que se estendia ali, na Serra do Jericinó, em Deodoro, na Vila Militar. Muitas pessoas acharam que era o apocalipse, outros acharam que era uma invasão soviética. As famílias saíram de casa às pressas, largando as casas abertas para trás e indo embora com as roupas de dormir. Moradores de Anchieta, Nilópolis, Ricardo de Albuquerque, dessa região, eles andaram a pé em direção a Nova Iguaçu. O negócio deles era ir para o lado oposto. Uma multidão saindo ali da Vila Militar, Deodoro, Marechal Hermes, correndo pela Avenida Brasil, tipo um episódio do Walking Dead. Na fuga de uma dessas famílias de Nilópolis para o município vizinho de Nova Iguaçu, uma moradora chamada Maria do Carmo morreu de ataque cardíaco. E ela seria a primeira de uma série de pessoas que morreriam de ataque cardíaco por conta da explosão, do susto, do pavor da explosão. Todos os hospitais da cidade do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, foram colocados em estado de emergência para receber os feridos. As luzes se apagaram, fios da rede elétrica pegaram fogo. Tem relatos que os fios da rede elétrica, sobrecarregados por aquele calor, nas proximidades ali da Vila Militar de Deodoro, pegaram fogo. A cidade ficou misteriosamente sem comunicação também. Os jornais diziam que tentavam se comunicar e não conseguiam se comunicar para poder saber, para poder apurar o que tinha havido. Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz na ponte de Deodoro. Se você conhece o Rio de Janeiro, é aquela ponte que sai ali de Deodoro, Vila Militar, para você ir em direção à Baixada ou vir da Baixada para pegar a Avenida Brasil, Apesar das medidas tomadas pelo Exército para evitar saques nas casas, mas não teve jeito, Os saqueadores aproveitaram aquela situação das casas estarem sendo deixadas para trás abertas, As pessoas saíram de casa sem nem ligar, obviamente, porque como a casa iria ficar. Então houve muitos saques no Rio de Janeiro, nas casas abandonadas temporariamente por conta dessa explosão. Centenas de pessoas foram atropeladas, pisoteadas pela multidão desesperada. Bebês faleceram dentro da barriga da mãe, ainda dentro da barriga da mãe. Muitos partos de natimortos aconteceram, segundo relatos das pessoas que vivenciaram. Para você ter uma ideia do tamanho do problema, o complexo de Deodoro era o maior da América Latina naquela época. Ele era formado por 10 paióis e 60 depósitos de armamento bélico, com uma quantidade de armas e munições suficiente para mandar o Rio de Janeiro pelos ares. E foi quase isso que aconteceu, cara. Eu não sei se você que está me assistindo agora já era nascido naquela época, ou se você conhece um parente, um pai, uma mãe, um tio, que conta a respeito dessa história que abalou Bangu, dessa explosão que abalou Bangu. Inclusive, muitos dizem que essa expressão abalou Bangu nasceu nesse dia, no dia dessa explosão, que de fato aconteceu lá em Deodoro, mas abalou Bangu. As explosões começaram no dia 2 de agosto, mas elas continuaram durante o dia 3 e o dia 4. Outras explosões aconteceram menores, no dia seguinte, na hora do almoço, 2 dias depois. Agora, além da história oficial, que está estampada nos jornais, quando a gente pode ler relatos na primeira pessoa de pessoas que, de fato, vivenciaram o problema, que vivenciaram as explosões, é algo muito mais impactante. Em um blog que eu consultei, e também numa dissertação, muitas pessoas falam em primeira pessoa dessa explosão, desse evento. Eu vou ler alguns comentários dessas pessoas para vocês. Por exemplo, teve aqui o coronel Renato Guimarães, que morava na Vila Militar com a família, conta que depois que houve a explosão, ele subiu uns 30 metros no telhado da casa, onde ficava a caixa d'água dele. Ele disse que enquanto ele estava olhando, uma outra explosão aconteceu e ele viu a onda de impacto da explosão chegando. Aquilo que normalmente você vê em filme, a onda da explosão chegando até você. Então ele deitou na caixa d'água em direção contrária à onda de choque. Ele disse que deitou retinho para ficar anatomicamente favorável para que ele não fosse atingido. Ele disse que se ele não tivesse deitado desse jeito, em cima da caixa d'água, a onda de choque teria derrubado ele, mas ela passou por ele, ele sentiu. Uma outra pessoa chamada Néjima, olha, que disse que ela tinha 6 anos e morava com os pais, irmãs e avós. O pai dela servia no 2º Regimento de Infantaria da Vila Militar, na Avenida Duque de Caxias. Eles moravam num conjunto residencial do Exército em Deodoro, em frente ao paiol do Exército que explodiu, na Avenida Brasil. De repente era noite,
quando ela foi acordada com um imenso estrondo, numa sequência de bombas explodindo na janela. Ela disse ter visto uma imensa bola de fogo se aproximando da casa deles. E saíram desesperados correndo de escadaria abaixo. Enfim, uma guarnição do exército orientou eles a correrem no sentido do Rio de Janeiro. Vai pro outro lado, vai andando a pé, tchau. Sai de perto da explosão. Aí tem um outro comentário aqui de uma pessoa anônima, ó. Caiu granada na casa dela, na esquina da Leandro Joaquim com a Intendente Magalhães, que já fica lá, né, indo pra Madureira. E numa casa de material de construções, de um português chamado Cláudio, caiu uma série de morteiros em cima do montinho de areia. Aqui uma outra pessoa chamada Ângela diz, ó, ela viu e se lembra dessa tragédia, ela tinha 6 anos e se recorda até hoje. Ela morava em Bento Ribeiro, que nem é assim pertinho, e acordaram de madrugada com a casa tremendo e saíram do jeito que tava, com as roupas de dormir, em direção a Madureira. Chegando em Madureira, que é bem longe já, né, de onde houve a explosão, a família que estava em Madureira também estava de saída. Outra pessoa comenta aqui também, ó, o nome dela é Sônia, tinha 8 anos quando aconteceu, ela residia em Nilópolis, estava dormindo de madrugada, foi acordada com a cama balançando e os pais com 4 filhos fugindo em direção a Nova Iguaçu, gente. Uma outra chamada Darlete diz que se lembra como se fosse hoje. Vimos muita tristeza como pessoas atropeladas, uma mulher tendo filho, pessoas seminuas e outras com imagens de santo rezando. Foi um horror. O outro, Fernando, também diz que viu uma granada e um morteiro na mão de um senhor que tinha encontrado perto da lagoa, porque muitas bombas, ainda não explodidas, né, elas acabaram voando pelos ares e indo parar em localidades longe. Eu morava em Nilópolis quando era pequeno e todo mundo dizia, ó, não vai lá pro final de Nilópolis não, porque aquela mata do governo, é justamente uma área militar, tá cheia de morteiro não disparado. Foram justamente esses morteiros que foram voando para tudo que é lado e acabaram não disparando e estão lá, quentes ainda, prontos para explodir. As causas dessas explosões, pessoal, nunca foram 100% esclarecidas para o grande público, embora uma testemunha tivesse dado uma versão preocupante. Essa testemunha é um guarda noturno chamado Antônio Pacheco. Ele afirmava ter visto na madrugada do dia 2 um avião sobrevoando as instalações do exército em Deodoro. Ele também teria comentado que viu com uma espécie de bola de fogo que saía do avião, né, alguma coisa disparada pelo avião, em cima dos paióis, em cima do depósito bélico, e alguns minutos depois, cerca de 10 minutos, tudo começou a acontecer, as explosões começaram a acontecer. Os jornais da época, o Globo, o Jornal do Brasil, informam que esse guarda teria sido preso e a gravação do depoimento que ele deu aos jornalistas foi apreendida. O ministro da Aeronáutica à época, que era o brigadeiro Francisco de Assis Melo, negou que tivesse conhecimento dessa história, que essa história seria fantasiosa, mas na edição do dia 5 do Jornal do Brasil, a mulher do guarda noturno apareceu e ela confirmou a versão do marido e denunciou o desaparecimento dele. O jornal informa nesse mesmo texto que a família do guarda teria viajado para um local desconhecido e depois disso não se fala mais, não tem mais nenhuma matéria que dá sequência ao que houve com essa família. Simplesmente os jornais se calam. E você aí, em casa, no trabalho, achando que nunca tinha havido um bombardeio aqui no Brasil, que nunca tinha tido um bombardeio no Rio de Janeiro, descobriu agora que em 1958 houve o maior bombardeio em solo nacional. Ainda bem que desde aquela época, né, gente? Desde 1958 aqui no Rio de Janeiro, nunca mais a gente acordou com som de bomba ou com som de tiro. O Rio de Janeiro tá uma tranquilidade agora. Obrigado por assistir até aqui e até uma próxima história. Tchau, tchau.